Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo do nosso canal 4SA Flórida e, como sempre, indo para o trabalho e aproveitando a oportunidade para gravar um vídeo. Ontem, finalmente, eu fiquei sabendo o esquema desse meu horário doido. Ontem eu entrei ao meio-dia, saí 9h30 da noite. Hoje entro às 8h30, faltam 2 minutos para as 8 aqui e vou sair às 5 da tarde. Aí amanhã, novamente meio-dia, até às 9, 9h30 da noite. Então, vai haver uma alternância, né? Por isso que talvez eu tenha que mudar o dia das lives de segunda-feira para terça-feira. Mas vou confirmar ainda e tendo uma posição, eu aviso a vocês, ok? Muito bem, o tema de hoje, ou o tema desse vídeo, finalmente o Cunha foi cassado, né? E já a vaca louca do Rivotril foi embora, agora o Cunha também, mas enganam-se aqueles que pensam que a situação irá melhorar, porque não vai, infelizmente não vai. E eu digo isso com muita dor e pesar, porque como brasileiro, é claro, é lógico que eu quero que o meu país progrida, eu quero que o meu país se desenvolva, mas infelizmente, meus amigos, parece que a corrupção está no DNA, não de todos os brasileiros, mas principalmente na classe política. E não vai melhorar. Agora, vejam vocês a patifaria. Raciocine comigo. A Dilma, ela sofreu o impeachment, mas não perdeu seus direitos a qualquer cargo público. Tanto é assim que parece que o governador de Minas Gerais, que é petista, a convocou, a convidou para que seja secretária de Estado. Vejam vocês, né? E o Cunha perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo. O Cunha sendo do mesmo partido do governo, que agora está no poder. O que muitas pessoas esquecem é que quando a Dilma foi eleita e reeleita, o Temer também foi eleito e reeleito. E nesses 5 anos em que a Dilma esteve no poder, certamente ele viu e sabia de muitas coisas. Então, ele sabia da corrupção, ele sabia de tudo isso. Alhos por bugalhos. É como já falei, a política das tesouras. A Dilma estava causando mais prejuízos do que benefícios para a causa comunista, então ela foi cortada. E vamos colocar o Temer, que é maçom e que primeiramente ele responde, segundo a ordem da maçonaria, ele responde à rainha reptiliana da Elizabeth da Inglaterra. Então não mudou nada, pessoal. E em contrapartida, por vingança também, vamos detonar o Cunha. Eu vejo isso como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, quando Deus em sonhos lhe alertou para que construísse a arca, onde ele morava, a região em que ele estava, não havia mar, não havia lago, não havia nada. Era uma região, digamos assim, com alguns montes, mas não havia mar. E Noé prontamente pôs-se a construir, digamos, a igreja física. O que infelizmente hoje, o papel da igreja está deturpado, né? A igreja, a palavra igreja, que deriva-se do latim ecclesia, que significa ajuntamento, reunião de pessoas, hoje tornou-se, infelizmente, lugar de comércio, onde as pessoas se juntam, né, ou são juntadas
através de anúncios na televisão e etc. E ali tem que sair com um envelopezinho, tem que participar de uma campanha, disso e daquilo. Mas a salvação que é bom nada. Mas isso é tema para outro vídeo. Então ele começou a construir a igreja física, que era a arca, que foi a arca. E certamente muitas pessoas caçoavam, zoavam Noé, porque para que construir, digamos assim, um barco em uma área onde não havia mar? É como denominar alguém ministro da pesca no sertão nordestino. Não tem mar. Mas Noé foi fiel e ele continuou construindo. Eu imagino que ele sofreu várias zoações e passou por muitas situações. E ele estava com a construção da arca, ele estava fazendo uma pregação em silêncio, calado. Até que ele entrou, ele juntamente com toda a sua família, e as pessoas vivendo as suas vidas normalmente. E aí veio o dilúvio. E então se lembraram de Noé e ficaram batendo, pedindo para ele abrir a porta. Mas já era tarde demais. Agora, abrindo aqui um parênteses, o Noé que Hollywood fez o filme, com aquele cara Russell Crowe, não tem nada a ver. Aquele Noé ali é o Noé Illuminati da nova era, não tem nada a ver. Por outro lado, Ló, que se separou de Abraão e foi morar nas planícies de Sinar e depois veio se transformar em Sodoma e Gomorra, na cidade cujo pecado era tão intenso que subiu aos céus, não tão intenso como os pecados de hoje, principalmente aqui nessa nação, onde desde que a lei do aborto foi aprovada, mais de 50 milhões de bebês foram sacrificados. E ele perdeu tudo, vivia oprimido. E então Deus decidiu destruir a cidade. Vocês conhecem a história. E Abraão então intercedeu a Deus, mas destruirá o Senhor o justo com o ímpio? E se houver 100 justos, 50, 40, 20, 10, total que nem 10 justos foram encontrados e as cidades foram destruídas. E as pessoas também não se importavam, estavam vivendo as suas vidas, casando-se, dando-se em casamento, bebendo, como nos dias de hoje. A gente tenta alertar, abrir os olhos, somos chamados de loucos, somos chamados de fanáticos, de conspiracionistas e de várias coisas. Mas não importa, eu não fico triste não, eu vou continuar alertando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Vou continuar alertando. E aconteceu o que aconteceu. Por isso veja bem, tanto na história de Noé quanto de Ló, a gente vê que apesar dos pesares, das situações, ainda que separadas por um longo tempo, vários anos, tanto de Noé para Ló, mas vemos o amor de Deus para com as pessoas. No caso de Ló, somente a família dele foi achada justa, né? E o justo é aquele que vive pela fé. E o que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam. E no caso de Ló, nem 10 justos foram achados nas duas cidades, mas essas pessoas foram salvas. Então você ainda acredita que Deus permitirá que a sua igreja passe pela grande tribulação? Período esse que em somente um dia, está lá no livro do Apocalipse, eu não lembro o capítulo, mas eu vou procurar e vou passar para vocês. Somente um dia, por volta de 2 bilhões de pessoas serão mortas. Você crê que realmente Deus vai permitir que a sua igreja passe por isso? É mais fácil, como eu estava conversando ontem com um inscrito do canal, crer no arrebatamento pré-tribulacional e mesotribulacional, quer dizer, que o arrebatamento se dará durante a tribulação, a grande tribulação, do que no pós-tribulacional. Mas ainda assim eu respeito, ok?
E esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixe também a sua crítica, desde que seja construtiva. E vamos em frente que atrás vem muita gente. E como eu sempre termino, may God bless each one of you. See you soon. Tchau.